Dalcroze em português. Série de leituras de textos originais de Dalcroze traduzidos e publicados no Brasil. Terceiro capítulo. No Jardim das Crianças. Publicado originalmente em 1932. Narração: Daniela Amaral Rodrigues. Produção: Canal Hope Musical. Que palavra graciosa para designar a escola das crianças bem pequenas. E como é bela a denominação jardineiro para qualificar aqueles e aquelas que dedicam os seus esforços ao cultivo da infância como botões de flor, ao amadurecimento dos espíritos pueris, ao despertar de seus sentidos, à germinação de suas ideias. Em uma palavra, ao florescer dos organismos dos adultos do porvir. Não deve ser fácil conduzir a vida consciente pequenos seres que desconhecem a si mesmos, ou pelo menos que não sabem exprimir com clareza seus sentimentos e desejos secretos. Mas é também uma alegria adentrar cuidadosamente os mistérios da vida futura e descobrir os meios de formar essas jovens consciências, desenvolver seus instintos e despertar a sua imaginação. É justamente por isso que nos últimos anos, sem deixar minha habitual pedagogia, eu tenho me interessado pelos pequeninos, aqueles de 4 e 5 anos para os quais eu ainda não havia pensado em adaptar a educação rítmica por mim preconizada. Eu me perguntava se nessa tão tenra idade já seria possível submeter os pequenos a jogos educativos apropriados ao florescer de suas capacidades em botão. E eu imaginava diversos meios de lhes oferecer encorajamento em suas reações úteis, resistência contra as ações inúteis, de coordenar os seus movimentos enquanto desenvolvem a atenção, de habituá-los a seguir e diferenciar os ritmos musicais graças a uma prática corporal que pudesse reforçar a sensibilidade nervosa e muscular. Meus excelentes professores constataram, nos primeiros meses de aulas com os pequenos alunos de rítmica da turma do jardim de infância, uma terrível desordem nas atividades coletivas e individuais. Assim como uma inabilidade tão grande em cadenciar movimentos isolados, que nos pareceu que o ensino não seria capaz de emplacar. Contudo, eis que próximo ao final do primeiro semestre, uma tal mudança começou a se produzir naqueles corpinhos e em suas mentalidades, que nós conquistamos a certeza de que o tratamento da rítmica poderia ser aplicado em crianças pequenas e que, sem lhe provocar qualquer fadiga, esse tratamento com toda certeza promoveria o desenvolvimento de suas capacidades intelectuais e físicas, e ao mesmo tempo, sua vontade e sua imaginação. Infelizmente, a instrução oferecida às futuras mamães é insuficiente no que concerne ao conhecimento das possibilidades motoras das crianças. Assim também muitos educadores encontram-se impossibilitados de constatar que a criança é suscetível de realizar um número muito maior de ações e ações muito mais completas do que se havia imaginado até o presente. A curiosidade natural da criança se exerce, naturalmente, sobretudo nas ações que consegue executar sozinha. Nada a interessa mais do que conhecer os recursos de que dispõe. Nada diverte mais do que explorar os diversos movimentos que cada um dos seus membros pode realizar de forma isolada, assim como os movimentos que, associados ou dissociados, constituem-se naquilo que poderíamos denominar por orquestração corporal. O ideal é promover a iniciação artística das crianças em uma idade em que elas ainda não são intelectualizadas ao ponto de analisar antes de observar, de formular antes de sentir. A harmonização de movimentos não é natural à criança. Ela não sabe nem encadear, nem opor esses movimentos, a não ser que a necessidade, o instinto de self-defense ou a prática imposta por certas contingências criem em seu espírito e em seu corpo reações úteis. A educação tradicional é negligente
por não lhe evidenciar isso. Assim, quanto tempo perdido, quantos esforços inúteis. Pensai nas desesperadas tentativas de um pássaro ou de um inseto a voejar dentro do cômodo em que foram aprisionados, de escapar por uma janela que se encontra completamente aberta. Incrivelmente imaginativa, a criança, no entanto, não pode realizar nem a metade dos seus desejos quando os realiza. Ela sequer considera a possibilidade de reconciliar seus desejos com suas capacidades, abandonando ao tempo e ao acaso a responsabilidade de resolver o assunto. E, no entanto, seria tão fácil, com o suporte de um conjunto de experiências vivenciadas sob a forma de brincadeiras, instruí-la enquanto se diverte, conduzi-la deixando-a acreditar que está livre, e desenvolver suas forças nervosas e motoras de uma forma fluida e segura, visto que a bondosa natureza está longe de exercer sua bondade no domínio da educação de um modo tão completo como acreditam certos pais. Nas escolas modernas, nos ocupamos com sucesso em educar os sentidos tátil, auditivo e olfativo dos pequeninos. Mas o cultivo do sentido nervoso muscular ainda não ocupa, a meu ver, o devido lugar nos programas de ensino. A sensibilidade do aparelho locomotor poderia ser consideravelmente resolvida por uma educação específica, que ao mesmo tempo estimularia o sistema nervoso, enriqueceria a gama de reflexos, organizaria os desejos e harmonizaria as ações. Trata-se de estabelecer uma benéfica cumplicidade entre a energia motriz e os atos da imaginação, transformando-os em realidade, e de criar íntimas relações dessa energia com a duração e o espaço. Quantas crianças não têm a menor consciência, por exemplo, do número de passos que precisam ser dados em um tempo determinado para se deslocar de um lugar a outro? Convém ensiná-las a se orientar, a estar prontas a caminhar partindo do pé esquerdo ou direito, a se deslocar com rapidez ou lentidão, conforme as exigências da situação, a saltar no momento propício, a cair com leveza, a se levantar, a cair novamente, a deitar no chão com o mínimo de esforço, a marcar os tempos fortes das canções com movimentos ao mesmo tempo flexíveis e firmes, a tornar os seus membros com facilidade leves ou pesados, a calcular e também combinar e dissociar as ações das mãos e dos braços, de modo a realizar, sem esforço, duas tarefas de uma só vez. Essa educação fortalece a vitalidade dos pequeninos enquanto a organiza e os prepara para as diversas tarefas que a vida lhes reserva. Ela também completa e modifica as suas disposições naturais. Quantas crianças, por exemplo, aparentemente indiferentes à música, passam a amá-la graças a exercícios que têm o propósito de despertar sua sensibilidade geral, buscar a conciliação entre suas faculdades de excitação e de ordenação, e permitir que as sonoridades vibrem em uníssono com o seu corpo pueril, suprimindo as resistências de todo tipo que impedem que as ondas sonoras o atravessem. É certo que no jardim de crianças, os pequeninos sentirão ainda mais rápido e de um modo mais completo as influências dos exercícios de rítmica, quanto menos forem entulhados das diversas matérias que serão ensinadas mais tarde no ensino primário. Aos 4 anos, a criança é movida por uma curiosidade e um desejo de movimento muito mais intenso do que aos 8 ou 14 anos. Qualquer um que teve a oportunidade de estudar os temperamentos e as características tão diversificadas das crianças, depois de tatear às cegas pelos novos caminhos traçados pelos inúmeros métodos atuais, acaba por adotar o único princípio que deveria conduzir qualquer método de educação infantil, que é de natureza fisiológica.
Quanto mais vasta e variada for a experiência corporal da criança, maior será o número de facetas, por assim dizer, sobre as quais sua imaginação infantil irá refletir. Como resultado certeiro, além de um excelente desenvolvimento físico, teremos um refinamento da inteligência, e é este último que lhe permitirá desfrutar da experiência. Quanto maior for a variedade de movimentos rítmicos aprendidos no jardim da infância, mais preparada estará a criança para desfrutar com plenitude das lições da escola. O cérebro, os músculos e os nervos deverão vibrar numa intensa corrente vital, cuja função é comunicar sensações, emoções e ideias. A potência que exala essa corrente e regula o seu fluxo é o ritmo, mestre do movimento e do repouso, do som e do silêncio, da luz e da sombra, da alegria e da dor, da derrota e da vitória. Em outro capítulo, dissertarei sobre as disposições artísticas e sobre a força imaginativa dos pequeninos. Por ora, me contentarei em repetir que os exercícios de rítmica, feitos no jardim de crianças em forma de jogos, são apropriados para preparar seus espíritos mais tarde a transformar os gestos habituais do cotidiano de sua infância em conjecturas de ordem superior. Essa vida tão ativa e tão diversificada é fértil em acontecimentos de todo tipo, representativos das constantes lutas que, sem que a criança perceba, se engajam em seu pequeno organismo. Desprovida dessa experiência, ela não estará em condição de ritmar, mais tarde, sua vida de adulto maduro, consciente e sagaz.